Oi, oi. Nesse vídeo eu vou explicar como é que a gente pode identificar um bebê com torcicolo, certo? Se for um bebê de 1 até 2 meses e meio, é normal que o bebê ele fique lateralizado com a cabeça para um lado ou para o outro. Isso acontece porque a cervical dele ainda vai estar se desenvolvendo e ele ainda não tem a musculatura suficiente para poder alinhar esse pescoço. Mas o que é que acontece? Primeiramente, ele vai ter que estar fazendo tanto esse desvio da cabeça para um lado quanto para o outro. Se ele faz mais para um lado do que para o outro, já é algo que a gente tem que ficar ligado para saber se ele não está tendo preferência para um dos lados, certo? Agora, se seu bebê tem 3 meses e ele ainda não centraliza o pescoço em relação ao corpo, já é um sinal de alerta. Seu bebê, a partir de 3 meses, ele já tem que ter esse alinhamento do pescoço em relação ao corpo. E o limite é até 4 meses. Se até 4 meses seu bebê não tem esse alinhamento do pescoço em relação ao corpo, já é algo que você tem que ficar preocupada, tem que procurar uma avaliação mais específica, certo? Então, normalmente, se esse bebê faz uma lateralização do pescoço, isso para o bebê antes de 3 meses e mantém essa lateralização, principalmente mais para um lado do que para o outro, geralmente pode ser um sinal que seu bebê tem um torcicolo, certo? E aí o que é que acontece? Esse torcicolo tende a ter consequências ruins para o bebê. Por quê? Primeiramente porque assim, atrás do pescoço do bebê passa raízes nervosas que vai irradiar todo o braço, os 2 braços do bebê. Aquele lado que ele faz mais a flexão pode estar comprimindo esse nervo e isso pode gerar uma compressão neural do braço do bebê, ele pode começar a ter formigamento. Outra consequência é que nesses nervos que passam pelo pescoço do bebê, inerva a parte visual, a parte olfativa, da deglutição, e se tiver uma compressão muito grave, isso pode gerar algumas desordens no bebê. Além disso, se seu bebê mantém muito tempo com esse pescoço flexionando para o lado, isso vai fazer com que ele diminua essa manipulação do braço que ele está sendo comprimido. Isso vai ter uma dificuldade a longo prazo na manipulação dos objetos. Isso vai gerar um atraso do desenvolvimento do seu bebê. Por quê? Porque para todos os movimentos que o bebê precisa, ele precisa estar com esse alinhamento do corpo e com esses braços livres. Um exemplo, por exemplo, seria para o bebê rolar, ele precisa estar com esses braços na linha média para que ele faça um movimento de lateralidade, para que ele consiga rolar. Outro exemplo é o bebê, para poder ele sentar, ele precisa estar com esses braços em extensão, livre, e faça força para poder se sustentar e não cair quando estiver sentado. Então, um dos efeitos desse torcicolo para o bebê é atraso do desenvolvimento, pode gerar compressão neural dessa estrutura do braço, de outras estruturas, e a longo prazo isso pode gerar uma escoliose no bebê, um desgaste articular nas articulações da coluna ou do ombro, ou até de membros inferiores, justamente pela compensação que esse bebê teve a longo prazo, certo? Então, quanto mais precoce a gente consegue identificar, a gente consegue reverter. Geralmente o tratamento é através de estimulação dessa musculatura, a gente vai começar a fortalecer essa musculatura, além de terapia manual para liberar todas essas tensões musculares, neurais que estão sendo compactadas. Tá joia? Um grande abraço.